Olá, boa noite a todas e a todos. Como vão aí? Espero que todos estejam bem, né, nesta segunda-feira. Eu sou Cícero Robson Coimbra Neves, promotor de Justiça Militar, e vamos hoje fazer uma live, né, a respeito dos crimes militares ambientais, né. Eu tenho a grande satisfação de contar nessa live com o professor Rafael Kurkowski, dando um pouquinho para vocês do propósito que nós temos aqui, que é divulgar, né, o direito penal militar, enfim, divulgar a nossa intenção de tornar o direito penal militar mais conhecido. Aí, o professor Rafael Kurkowski entrou aí agora, né? Ô, Rafael, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação imensa, meu amigo, tê-lo aqui. Estava só esclarecendo o nosso propósito, que é divulgar o direito penal militar, e também o direito ambiental, por que não, né? O direito ambiental, penal ambiental, que traz aí a Lei 9.605, já desde 98, mas que também alguns não conhecem todos os tipos. Eu vou fazer aqui, porque o importante é te ouvir, Rafael. Então eu vou ler brevemente o breve currículo do meu amigo Rafael, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em inteligência estratégica, pela Escola Superior de Defesa, ESG, especialista em gestão acadêmica do ensino superior pela Faculdade Pio X, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do grupo de pesquisa Tutela Penal dos Interesses Difusos da Universidade Federal do Mato Grosso, e, como profissão, essa é a carreira acadêmica brilhante do professor Rafael, mas a sua atividade profissional, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe e, atualmente, está no Conselho Nacional do Ministério Público como membro auxiliar. Professor de processo penal da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe e agora nosso professor também na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Rafael, eu vou passar logo a palavra para ti, porque 1 hora é pouco tempo, né, e o que importa para a gente é te ouvir. Então, hoje, com vocês, o professor Rafael Kurkowski, com o tema Crimes Militares Ambientais. Meu amigo, a palavra é sua. Cícero, muito boa noite. Aliás, professor Cícero, colega de MP, escuta-me bem? Bem. O áudio está bom? Ok, ótimo. 1 hora é pouco tempo, mas é o suficiente para instigar, despertar a curiosidade em quem nos assiste para compreender a especificidade do direito penal militar e, a reboque de carona, a matéria que eu sei um pouquinho mais, o direito ambiental, sobretudo na perspectiva penal. Então, o casamento dessas duas matérias foi muito feliz, é um alvo muito bom de ser trabalhado, e é uma novidade, Cícero, que tu e eu já conversamos a respeito, já lecionamos a respeito, que ela impactou demais o direito penal militar, e não só na perspectiva do ambiental. Até agora, apesar de essa lei 13.491 de 2017 estar em vigor, poucos se deram conta ainda, na minha visão, da interessantíssima e profunda alteração no sistema de competência e no sistema de crimes militares. Antes nós tínhamos um quadro muito mais específico, restrito, e agora, depois dessa lei de 2017, temos a possibilidade de inúmeros crimes, quando praticado por militares em certas condições, ou por civis, contra a instituição militar, por assim dizer, em certas condições, também passam a ser crimes militares. Nós temos diversas consequências. Alteração de competência, alteração da própria capitulação. Então, esse estudo é mais do que necessário, sobretudo para quem opera na área do direito penal militar. Sinto-me muito honrado com o teu convite, então, para falar um pouquinho aqui sobre mais o foco ambiental, claro, ligado a direito penal militar. Vai ser um diálogo, pessoal, não é um tom professoral, aula, slides, nada disso.
Vai ser mais uma conversa, um bate-bola entre o Cícero e mim, para expor essas questões mais básicas de como um crime militar pode ser ambiental, ou como, por outro lado, o crime ambiental pode ser militar. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Essa conversa para que vocês embarquem nessa viagem conosco, viagem do conhecimento, sejam instigados, despertem a curiosidade para estudarmos, então, com mais afinco isso. Então, Cícero, fica o meu agradecimento pela confiança, pela parceria de sempre. Eu aproveito para cumprimentar meus colegas aqui do Ministério Público de Sergipe, que nos honram com a sua presença. Demais alunos, ex-alunos, é sempre muito bom contar com todos vocês. E, é claro, o público qualificadíssimo aí do professor Cícero. Professor, meus caros, com P maiúsculo. Mas, e é uma questão judicial aqui, Cícero, é o seguinte, eu considero muito importante explicar para os nossos ouvintes agora como que um crime militar pode estar tipificado, capitulado em uma lei penal não militar. Como é que um crime previsto na LCA, Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, pode ser militar? Como é que funciona essa novidade de 2017 para cá? E aqui, Cícero, eu vou pedir a tua ajuda. Vou falar um pouquinho, mas tu, aqui és o mestre da matéria, deves necessariamente complementar o que eu falar e me corrigir, inclusive. Vamos lá. Meus caros, nós temos a seguinte consequência da Lei 3.491 de 2017. Ela alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, e eu vou focar aqui, Cícero, nessa explicação, em dois dispositivos muito breves. Artigo 9º do CPM. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2. Os crimes previstos no próprio Código Penal Militar e os previstos na legislação penal, quando praticados. A linha E, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Então, esse artigo 9º, inciso 2, a linha E, diz que o militar, em situação de atividade que pratica crime contra o patrimônio das próprias Forças Armadas ou contra, em geral, a ordem administrativa militar, comete crime militar. Ok. Quando nós analisamos o caput, aliás, o inciso 2, vemos que os crimes previstos no próprio Código Penal Militar, é claro, são os militares que praticam, e os previstos na legislação penal. Aqui, Cícero e colegas, meus caros, nós temos a primeira abertura para permitir que justamente militares pratiquem crimes militares que não estão previstos na legislação penal militar. Por tabela, vamos trazer os civis para cá. Os militares reformados e fora da ativa também. Pulamos para o inciso 3 desse artigo 9º, consideram-se crimes militares, inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares. Nos seguintes casos, a linha A, contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem jurídica, a ordem administrativa militar, que é um bem jurídico amplo e engloba muitas questões aí dentro. Então, nós temos a possibilidade, meus caros, de o particular que comete um crime previsto no Código Penal Militar ou, perdão, o crime previsto na legislação penal especial contra a ordem administrativa militar, que é mais amplo, ele passa, em certas condições, a cometer um crime militar. E eis o pulo do gato. Isso que deve ser compreendido, porque eu não responderei agora, Cícero, mas sempre que eu visito a minha querida Aracaju, eu passo ali na esquina, na quase esquina da Santos Dumont, na Praia da Atalaia, e existe um farol da Marinha, com um muro branco, muito bem pintado. O que acontece se um civil comparece
aquele muro branco. Temos aí que crime e crime militar? O particular, o civil, que munido de a tinta, picha o muro do QCG, Quartel do Comando Geral. Ele comete um crime militar, a presença, inclusive, do professor René, que nos acompanha agora, um dos organizadores do Leis Penais Especiais Comentadas, editadas pela Jus Podium. Faço uma rápida propaganda aqui, autopropaganda, um livro excelente, na sua 6ª edição já, caminhando para a 7ª. Nesta obra coletiva eu escrevo sobre a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, uma lei que é muito bem comentada, meus caros, no livro organizado, coordenado pelo professor Cícero, Crimes Militares da edição, dito que caminhando da edição. Também uma lei muito bem comentada sobre a perspectiva não militar. Vamos prosseguir isso. Eu estava comentando, quando houve o problema técnico que na nossa, sobre um crime que não está previsto na legislação penal oficial, por assim dizer. Meus caros, eu peço que vocês comentem no vídeo se estão me escutando bem, porque o professor Cícero, para mim, aparece por vezes paralisado por frame. Mais devagar. Não sei, Cícero, se tu tens a mesma impressão a meu respeito. Não me escuta com clareza ou com interrupção. Essa mesma dificuldade, Rafael. Eu vou fazer uma experiência aqui, cara. A tecnologia. E agora a conexão vai ficar boa, vai ficar estável, porque agora a audiência está mais qualificadíssima ainda. Eu pude ver aqui, depois do professor René, que nos brinda com a sua presença, entrou o Procurador-Geral de Justiça do Tocantins, doutor Luciano Casarotti, que é coautor do Leis Penais Especiais Comentadas, um excelente capítulo escrito por ele, que nos honra aqui com a sua presença. A nossa responsabilidade apenas aumentou, Cícero. Agora vamos lá. Cair mais. Vamos lá. Então, Cícero, comentávamos o seguinte: temos que, é prejudicial a nossa conversa de hoje, demonstrar para os caros, para os alunos, estudantes, colegas profissionais que nos acompanham, como é que um crime militar pode ser extravagante. Em miúdos, como é que um crime militar pode ser militar, embora não esteja previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal militar especial. É prejudicial e fundamental a compreensão desse ponto para desenvolvermos aqui o raciocínio de hoje. Neste ponto, explicávamos, quando houve a interrupção aqui do Instagram, o seguinte: nós temos o artigo 9º, inciso 2, a linha E do Código Penal Militar, que diz: consideram-se crimes militares, 2, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal. Aqui está a abertura e os previstos na legislação penal. Abertura para um crime que não é tipificado no Código Penal Militar poder ser militar. Quando é que isso acontece? No caso da linha E do inciso 2 desse artigo 9º do Código Penal Militar. O que diz a linha E? Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar, que é aquele bem jurídico mais amplo do qual já falamos. Neste caso, se o militar comete um fato típico, cuja previsão típica não está no Código Penal Militar, mas está na lei especial, a exemplo da nossa lei dos crimes contra o meio ambiente. Se ele comete este crime tipificado na LCA contra a ordem administrativa militar, ele pratica um crime militar ambiental. Muito bem rotulado pelo nosso professor Cícero como crime militar extravagante. Então essa é a abertura, meus caros, para o militar poder cometer um crime militar que não tem previsão no Código Penal Militar. E como é que podemos estender este raciocínio ao civil? Pode o civil praticar um fato não previsto, não tipificado no Código Penal, mas que ainda assim seja um crime
E onde é que temos essa possibilidade? Exatamente no inciso 3 do artigo 9º do Código Penal Militar. O que diz o inciso 3? Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil. Crimes praticados por as instituições militares, nos seguintes casos. A linha A, e aqui está a essência, contra o patrimônio sob a administração militar, ou mais amplo, contra a ordem administrativa militar. Em miúdos, Cícero e meus caros, o que temos aqui? Crimes praticados por civil, contra as instituições militares, no seguinte caso, contra o patrimônio sob a administração militar. Aqui está a válvula de escape, a possibilidade de o civil praticar um fato cuja tipificação não está no Código Penal Militar, mas em qualquer outra lei. Se este crime for praticado contra a ordem administrativa militar, passa a ser um crime militar. E aqui estudemos. Nós sabemos que a Justiça Militar da União julga civis. Por outro lado, a Justiça Militar dos Estados, civis. E chegamos ao exemplo que eu já havia passado, não sei se foi possível aqui a compreensão dos colegas, até cair a conexão. Cícero, tem dois exemplos. Quando eu retorno a Aracaju, eu passo cujo muro branco, lindo, não tem uma pichação sequer. Eis a pergunta. Se o particular civil chega até esse muro, faz a pichação, ele comete crime militar? Se sim, qual? Veremos isso ao longo da nossa conversa de hoje. Mesma pergunta, o civil que picha o muro do QCG, Quartel do Grau, que é da Polícia Militar do Estado de Sergipe, fica na região central. Se esse civil picha o muro do QCG, ele comete crime militar, sabendo que a Justiça Militar do Estado não julga civil. E isso aqui também veremos ao longo da nossa conversa aqui de hoje. Então, Cícero, aqui eu peço a tua ajuda, inclusive, para e abrilhantar, esclarecer esse meu raciocínio, para que os nossos amigos possam compreender, ter essa dimensão. E como que qualquer modalidade de crime não tipificado na legislação penal militar pode ser um crime militar. Está me ouvindo? Eu estou escutando com dificuldade, Cícero. O teu vídeo veio cortado para mim, agora está mais... Está com frame por frame, está com um delay. Eu estou tentando ver se a gente consegue Cícero, fazer enquanto ele... por outra forma. Vamos fazer o seguinte. Abre o teu... Faz a live. Agora eu te vejo e escuto, Cícero. Está me vendo bem? Escutando bem? Agora voltou, né? Sim, agora sim. Bom, vamos lá. Eu acho que a minha internet aqui está instável, então eu vou só... Acompanhei bem o que o professor Rafael falou. Ele tem toda a razão, né? Até 2017, crimes militares só existiam dentro do Código Penal Militar. Mas com a Lei 13.491, passou-se a ter anos como crimes militares extravagantes. E eu costumo brincar que o artigo 9º, no inciso 2 e 3, seria o portal de transformação desses crimes em crimes militares. É ali que eu encontro a adjetivação do crime comum em crime militar. Então, por exemplo, como o professor Rafael muito bem colocou, quando o crime está praticado e ele afronta a ordem administrativa militar, você tem a possibilidade de praticar o crime pelo artigo 9º, inciso 2, letra E, de escola, e Rafael, é assim mesmo,
falou perfeitamente com maestria essa adjetivação do crime militar, aliás, do crime comum como crime militar. Né? Pode ser o crime ambiental, pode ser o abuso de autoridade, enfim, pode ser outra legislação que tem esse crime. Não sei se vocês se conseguiram captar. Para mim, vão acompanhar sim. Se a escola, ela inicia lá, por lá e nos convida, Rafael, porque aí se cair a minha, você continua sem nenhum problema. Mas, por favor, retome a palavra aí. Vamos lá, então. Meus caros, o professor Cícero e eu havíamos conversado e combinado antes, é claro, esse diálogo, e ele é centrado, a nossa conversa de hoje é centrada em 5 perguntas. São 5 perguntas que eu discutiria as respostas com o professor Cícero, e elas servem de uma introdução sobre esses crimes militares extravagantes. Agora, na nossa live, os crimes militares ambientais, a seguinte pergunta: no caso de um julgamento na justiça militar por crime ambiental, que nós sabemos que agora é possível, quais dispositivos da parte geral devo aplicar? Aí o Cícero pergunta: do Código Penal, do Código Penal Militar ou da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, a 9.605 de 98? Temos um diálogo agora entre 3 leis. Como é que ficamos neste ponto? E aqui, o pensamento do professor Cícero encontrou eco, é muito adequado, e a posição é basicamente a seguinte, meus caros. É o chamado sistema de eclusas. Um fantástico pensamento. Cícero acrescenta e me corrige, inclusive, porque eu estou tentando explicar alguma coisa de tua autoria que é muito feliz e muito técnico. Então, vamos lá. Meus caros, vamos explicar já diretamente com o exemplo. Imaginando sempre a questão do princípio da especialidade. O princípio da especialidade é a base desse sistema de eclusas, da teoria das eclusas, formulada pelo professor Cícero, e permite a construção desse raciocínio. Imaginemos o seguinte: reincidência. O que é reincidência no direito penal? Seja militar, seja direito penal comum, entre aspas. Reincidência, nós sabemos que ela está prevista no Código Penal, e diz lá: reincidência é quando o agente comete um novo crime, depois de transitar em julgada a sentença, que no país ou no estrangeiro condenou o réu por um crime anterior. E para efeito de reincidência, segundo o Código Penal Militar, não se consideram os crimes militares próprios e políticos. E, ao mesmo tempo, nós estudamos o seguinte, meus caros: o Código Penal Militar é a lei mãe, entre aspas. Ela é aplicada sempre que tratamos de crime, salvo uma previsão em sentido diverso ou contrário na legislação penal. Então, temos o Código Penal, que se aplica para todos, e onde existir alguma lei especial diferente, com um elemento chamado especializante, nós cedemos espaço para o Código Penal e aplicamos essa lei penal especial. Então, a primeira eclusa, analisamos este tópico, este nível. E aí, temos uma lei especial ou não? Já explicando no exemplo da reincidência. O que temos no Código Penal Militar? A reincidência é um conceito muito similar, mas não igual. No Código Penal Militar, lá no artigo 71, a reincidência ocorre quando a agente comete novo crime, depois de transitar em julgada a sentença aqui no país ou no estrangeiro, o condenou por crime anterior. Igual, neste caput, a previsão da reincidência no Código Penal Militar. Mas, o que tem no parágrafo 2º? Para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Opa, já temos um elemento especializante. Não temos mais aquela previsão do Código Penal no inciso 2 do artigo 64, que diz não se consideram crimes militares próprios e políticos para fins de reincidência. E neste
parágrafo 2º do artigo 71 do Código Penal Militar, diz que, para efeito da reincidência, não se consideram os crimes ali expiados. Temos o elemento especializante? Temos. Então, prevalece o Código Penal Militar quanto à reincidência em relação ao Código Penal comum, entre aspas. Chegamos à segunda eclusa. Só que vamos agora à terceira eclusa, que é exatamente a nossa lei dos crimes contra o meio ambiente. Ela dispõe alguma coisa sobre reincidência? Sim, dispõe. Lá no artigo 15, meus caros, da Lei 9.605, são circunstâncias que agravam a pena. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. E aqui, Cícero, já fica uma lição sobre direito penal ambiental. A reincidência nos crimes ambientais ocorre apenas se houver a reincidência de um crime ambiental. Se o réu já foi condenado antes de praticar este crime ambiental de forma definitiva, por sentença de estar em julgado, por outro crime que não ambiental, em relação ao crime ambiental, este réu não é reincidente, meus caros. Isso pode ser considerado como maus antecedentes, lá na dosimetria do artigo 59 do Código Penal Comum. Mas não é reincidência. Então, percebam, se um militar praticar um crime ambiental contra a ordem administrativa militar, ou se um civil praticar um crime militar contra a ordem administrativa ambiental, e o militar e o civil não já tiverem sido condenados em 5 anos antes da prática deste novo crime, por crime ambiental, eles não serão reincidentes. Pode ser mau antecedente, mas reincidentes não. Então é dessa forma que nós tratamos a sucessividade de diplomas penais. Qual é a regra geral? Código Penal, ok. Qual é o elemento especializante? O Código Penal Militar, segunda eclusa, ok. Lei dos crimes contra o meio ambiente. Tem alguma diferença, algum outro elemento especializante? Tem. Então prevalece a LCA para o crime militar ambiental. Este exemplo, meus caros, eu retirei do livro do professor Cícero, inclusive, da reincidência. E o outro exemplo rapidinho aqui, que é muito bom de trabalhar também, é a prescrição. A prescrição vai parar na segunda eclusa, querem ver? Olhem só. A prescrição está prevista no Código Penal Militar. Peguemos o caso de uma condenação por 8 meses de detenção. Pena privativa de liberdade e 8 meses de detenção. Pelo Código Penal Comum, isso prescreve em 3 anos, segundo o artigo 79, inciso 6 do Código Penal. Ok, mas e no Código Penal Militar? Temos uma regra diferente, especial? Temos. Opa, então eu já saio da primeira eclusa, que é o Código Penal Comum, e parto para a segunda, que é o Código Penal Militar. A condenação de 8 meses tem a prescrição da pretensão punitiva. Em quanto tempo, pelo Código Penal Militar? 2 anos, e não 3, que é do Código Penal Comum. Então, prescreve em 2 anos. Ok, segunda eclusa. E a lei dos crimes contra o meio ambiente prevê alguma coisa sobre prescrição? Não, meus caros. Então, paramos na segunda eclusa. Se, por amor ao debate, a título de exemplo, a nossa lei dos crimes contra o meio ambiente contivesse previsão sobre prescrição, prevaleceria a LCA, que é a nossa terceira eclusa. Cícero, complementa-me, corrige-me, por favor. Não tenho que corrigir, meu caro professor Rafael. Está tudo certinho aí, como a gente, né, raciocinou no livro, né? E esse raciocínio vai valer para outros institutos também, né? Então, pensemos aí, como você bem colocou, a reincidência, a prescrição, né? No direito penal militar, a gente trabalha com a dualidade do estado de necessidade desculpante e justificante, não é só o justificante, né? Então, a depender da seara que a gente está trabalhando, né, a gente vai especificar. Por exemplo, uma coisa interessante é que no Código Penal Militar, a reincidência de um crime propriamente militar ela é gerada, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá alguém sendo julgado hoje por furto, crime comum, na justiça comum,
e ele tem uma condenação anterior por deserção, que é crime propriamente militar, pelo artigo 64, inciso 2 do Código Penal Comum, ele não é reincidente, porque deserção é um crime propriamente militar. Se ele for julgado por furto, crime militar, não estamos entrando ainda na lei dos crimes ambientais, ele será reincidente, porque o crime propriamente militar, obviamente, gera reincidência no crime militar. Tranquilo. Aí a pergunta vem, como você muito bem colocou, na lei dos crimes ambientais. Qual dos dois conceitos de reincidência eu vou aplicar? Nenhum. Eu vou pegar o do artigo 15 da lei dos crimes ambientais, que fala que a reincidência só é gerada em outro crime ambiental. Né? Não sei se você concorda, mas é um misto. Não é nenhuma reincidência específica, que não é o mesmo crime ambiental, e nem genérica. Né? Fica ali no meio termo. Né? Então, acho que teus exemplos aí foram perfeitos, não tem nem o que acrescentar. Mas é um aí, misto, Cícero, se tu me permites, é um misto que respeita o princípio da legalidade. Sim, Nós não sim. estamos misturando previsões normativas distintas, nós não estamos criando uma nova ratio legis, Exato. não. Nós estamos aplicando a inteireza de um dispositivo normativo ou outro, sob pena de, se não fizermos assim, o juiz, quando aplicar a lei, criar a lei, na verdade, e haver uma clara invasão do poder judicial na atribuição legislativa, que não é a atribuição do poder judiciário, que é exatamente Exato. do legislativo. E Cícero, só para registrar aqui, percebo que entra aqui também professor pós-doutor Antônio Henrique Graciano Suchsberger, promotor de justiça do MPDFT, figura brilhante, também escreve no Leis Penais Especiais Comentadas, Lei do Jacqueline, 1999, uma excelente obra, a reflexão dele. Sou puxa-saco dele, sim, foi meu orientador no mestrado, a quem eu agradeço muito, e fico muito honrado com a presença do Suchsberger aqui na nossa live. Rapaz, só tem estrela aí, hein? Pelo amor de Deus. Mas, Cícero, eu vou te devolver agora uma segunda pergunta aqui. Multa. E aí, o Código Penal Militar não tem pena de multa, diferentemente do Código Penal Comum, que prevê a multa como uma espécie de pena. Então, eu te pergunto, e como é que fica uma condenação por crime militar ambiental que tem pena de multa combinada? Como é que eu faço isso na justiça militar? Ou seja, para deixar bem claro, o camarada, o réu, seja militar ou civil, comete o crime militar ambiental, é condenado por esse crime, porque é praticado contra a ordem administrativa militar. E ele é condenado a PPL, pena privativa de liberdade, e multa. O que eu faço com a multa? Respondo? Ou você vai Vai dar a lá, tua vai visão? lá. Aqui é diálogo. Essa é uma das questões mais discutidas hoje em dia, nesses crimes militares ambientais, porque o Código Penal Militar, como o professor Rafael falou, não tem a pena de multa. Né? Então, aí nós teríamos que, primeiro, decidir se a pena de multa é aplicada ou não, e segundo, onde beber para a aplicação da pena de multa. Né? E aí, já começando pelo fim, se nós decidirmos que iremos aplicar a pena de multa, teremos que beber dos dispositivos do Código Penal Comum. Né? Então, é lá que nós vamos buscar os parâmetros da pena de multa. Agora, na premissa, aplica-se ou não a pena de multa? Eu tenho sustentado, né, e eu acho que o professor Rafael concorda com isso, que o tipo penal ele é uma inteireza composta pelo preceito primário e pelo preceito secundário. Eu não posso quebrar o tipo penal, sob pena até do que o professor Rafael falou, de uma lex tercia, e pegar o preceito primário do crime e não aplicar a pena que está combinada àquele crime. Então, até em homenagem ao princípio da legalidade, eu entendo que a pena de multa, quando ela vier, obviamente, como impositiva e multa, por exemplo, ou só a multa, em qualquer crime extravagante, tem que ser aplicada. E já houve um caso, que é um paradigma, não é em crime ambiental, mas já houve um caso paradigmático, que foi aquele caso do militar da aeronáutica, ainda está sub júdice, né, porque houve uma apelação, mas só o caso foi narrado pela imprensa, é famoso, que foi pego em Espanha com quase 30 quilos de cocaína. Ele foi condenado lá na Espanha, condenado aqui no Brasil,
na primeira instância da Justiça Militar, e o juiz aplicou-lhe, né? O conselho aplicou, na verdade, 1.400 dias multa. Então já há precedente. Mas há autores que não concordam comigo, viu, Rafael? E aí a tua opinião é importante também. Vamos lá. Vamos lá, meus caros, e aqui fechamos o raciocínio com o professor Cícero, sim. Não porque eu sou aluno dele e concordo com o que ele fala, porque ele é o pai do direito penal militar, mas é por reflexão própria também, Cícero, da seguinte forma. Trocando em miúdos, nós temos uma previsão do Código Penal Militar que diz que o fato tipificado na lei penal não militar, se praticado por militar ou civil em certas condições contra a administração, a ordem administrativa militar, é crime militar. Então, por extensão, um fato que não está previsto na legislação penal militar passa a caracterizar um crime militar. É fundamental essa compreensão, por quê? Então, aquele fato tipificado em outro diploma passa a ser um crime militar. E o tipo, eu aplico por inteiro. Novamente, conforme aqui já explicou o professor Cícero, e eu fiz questão de frisar em relação ao assunto passado, nós não podemos dividir a previsão legal. Há pessoas aqui que acompanham parentes meus, inclusive, por isso que a live está bombando, minha mãe, meu primo Alexandre, e explicando para eles. Quando o professor Cícero falou em preceito primário e secundário do tipo, preceito primário é aquela previsão do crime em si. Praticar maus tratos, ou o crime mais comum da face da Terra, mais conhecido por todos, matar alguém. Isso é o preceito primário. O preceito secundário nada mais é do que a previsão de pena que corresponde a essa conduta. O preceito secundário, no caso do homicídio, 6 a 20 anos. Pena 6 a 20 anos para quem mata alguém. Essa é a divisão. Se nós estamos considerando um fato tipificado numa lei penal não militar, como um crime militar, nós aplicamos o tipo, que é a previsão legal por inteiro. Então, é o preceito primário, a conduta que é proibida, e o preceito secundário, a sanção, a pena que é devida. Então, o sistema normativo e o sistema processual, Cícero, que se vire para aplicar a multa. Exato. A função do processo é executar o direito material. Eu nunca vou deixar de executar, cumprir o direito material, porque meu processo não dá conta. Eu adapto o processo. O processo é maleável para cumprir as finalidades do direito penal material, do direito material. Então, nós precisamos de um mecanismo que permita a execução, a cobrança e a condenação da multa na justiça militar. Como é que se faz isso? Muito simples. Se pega aquela cláusula penal geral do Código Penal, este código se aplica quando as leis especiais não dispuserem em sentido contrário. O Código Penal Militar fala alguma coisa de multa? Não. Então, o que eu faço? Eu aplico o Código Penal comum para condenar, cobrar e executar a pena de multa, objeto de uma condenação de um crime militar ambiental, que ele é extravagante por extensão, porque não previsto no Código Penal Militar, mas previsto em outro diploma. Então, eu sou mais pragmático aqui, Cícero, com essa argumentação. O processo que se vire para realizar o direito material. O processo nunca pode ser um empecilho para eu não cumprir a ordem material. Com essas palavras, Cícero, que eu devolvo aí a conversa para ti. Eu concordo plenamente, professor Rafael. Então, não tem como não aplicar. Né? Então, a multa e a sanção penal está adstrita à descrição típica, né? E não há como fugir dessa multa. O juiz, quando ela é aditiva, por exemplo, e multa, o juiz tem que aplicar. Não tem como fugir disso. Né? E aí, a gente tem toda a complicação que o Ministério Público vai ter que, né, acompanhar a execução e etc., inclusive na multa. E aí já é outro problema para o Ministério Público. Mas paciência, é o que você falou. Tem que aplicar o direito material, a gente tem que se virar. E foi muito boa a tua observação do artigo 12 do Código Penal Comum, que fala lá que quando não há previsão na lei especial, aplica-se a parte geral do CP. Né? Então vamos buscar no CP. Como a gente busca também, Rafael, e aí falando em pena, eu acho interessante, o CPM também não tem
pormenorização da pena de reclusão e de detenção. Só tem no preceito secundário, nos tipos penais, lá, pena, reclusão de tanto a tanto, detenção de tanto a tanto. Mas a pormenorização, né, regime fechado, regime aberto, né, regime semiaberto e etc., o CPM não tem. E onde é que os juízes buscam isso? Para fixar o regime inicial, o regime aberto, por exemplo. Vai buscar no Código Penal Comum. Então, não há nenhuma novidade nessa busca no Código Penal Comum daquilo que o CPM não possui, não tem disciplinado. Então, totalmente de acordo, meu amigo. Cícero, vou te deixar agora me fazer a terceira pergunta que combinamos aí, um assunto sobre o qual tu adora. Na verdade, né, aqui nós temos aqui 5 perguntas, né? E já foram 2 aí muito bem torneadas pelo professor Rafael. A terceira pergunta, né, ela diz respeito especificamente ao crime de maus tratos, lá do artigo 32, né, da Lei dos Crimes Ambientais. E lá, o professor Rafael fala muito bem no livro dele, e coordenado pelo meu querido amigo Renê também, que estará conosco também numa outra participação, e é profissional nossa pós também, mas no livro ele fala muito bem ele torneia essa pena, que é uma pena restritiva de direito, que diz respeito à perda, né, da guarda do animal quando for cão e gato. Então nós temos a lei sanção, o professor Rafael pode até fazer uma preliminar dessa lei sanção, que majorou no parágrafo 1º-A do 32 a pena quando há maus tratos contra cães e gatos, né? Ou envolvendo cães e gatos. Eu, particularmente, fiquei triste, porque eu sou palmeirense e não protegeram o porquinho também, né? Deviam proteger o porquinho. Mas, enfim, como é que se aplica essa pena para o militar, né? Porque imaginem que esse militar possa praticar esse crime no canil da Polícia Militar ou numa unidade da PE, da Polícia do Exército, que tenha canil. Ele maltratou um animal que é patrimoniado da instituição, é da União ou é do Estado, dependendo da instituição militar a que a gente se refira. E quando ele perde a guarda só do animal da instituição ou perde a guarda, e aí é a minha pergunta, de todos os animais, inclusive aqueles que ele tem em casa, né? Como é que a gente atribui, como é que a gente aplica essa pena restritiva de direito, que inovou também o sistema penal, né? Porque a gente conhecia pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, etc., aquelas tradicionais. Essa é uma pena que restringe um direito e é inovadora, só tem no 32, 1º-A. Então é contigo, Rafael. O que manda? Então, meus caros, a primeira questão que tem que ser salientada aqui, essa perda da guarda é uma pena restritiva de direitos, como bem salientado pelo professor Cícero, autônoma, ou seja, ela não substitui pena privativa de liberdade, como acontece no Código Penal comum, em que a pena privativa de liberdade é substituída por todo, na sua inteireza, por uma PRD, pena restritiva de direitos. No caso do artigo 32 da LCA, nós temos uma pena restritiva de direitos autônoma, cumulada com a PPL, a pena privativa de liberdade. Então, o réu que maltrata cão ou gato, essas 2 espécies apenas, é condenado a pena privativa de liberdade, 2 a 5 anos de reclusão, mais a proibição da guarda. E temos que identificar agora o que é, como é que nós preenchemos e executamos essa proibição da guarda. Porque o legislador aqui só colocou isso. Estamos aqui no artigo 32. Aqui, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas será de reclusão 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Não explicou mais nada. Não explicou que animal que está sujeito, se é apenas o maltratado, se são os outros animais. Não explicou por quanto tempo. Não explicou quem é que acompanha. Não explicou absolutamente nada. E aqui vem o papel da doutrina, fornecer, munir a jurisprudência de subsídios para que bem possa desempenhar o seu papel e aplicar essa pena aí. Então, Cícero, aqui nós temos que ter em mente o seguinte: quando tratamos da LCA, temos que mirar lá
no artigo 225 da Constituição, da tutela do meio ambiente, que diz que o Estado deve empregar todos os meios, direito civil, administrativo e penal, direito penal, para proteger fauna e flora, o meio ambiente. Então, eu enxergo o direito penal como uma forma de proteção. Se eu chegar a este ponto, e percebam aqui, ainda, no artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, para assegurar a efetividade desse direito, é o direito que todos nós temos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, lá no inciso 7º, proteger a fauna. Proteger a fauna. Então, como é que eu protejo a fauna de maneira adequada, com efetividade, ao dispor sob a pena de perda da guarda ou proibição da guarda? Muito simples. O animal que foi vítima dos maus tratos automaticamente deve ser afastado deste réu agressor. Isso estamos de acordo, não há dúvida. E este afastamento, Cícero, aqui não está escrito na lei, é definitivo. É perda da guarda. Não é suspensão. Se ele for condenado a 2 anos de reclusão, que é a pena mínima, e a pena desse crime é raro que vá ser superior a isso, não é 2 anos sem o cachorro que foi maltratado. Tem a perda da guarda, o afastamento definitivo. E a perda da guarda dos demais animais que estão no convívio deste agente. Então, no caso específico do militar, que é condenado por esse crime, porque maltratou o cão do canil do Exército, o que acontece? No processo tem que ser elucidada essa questão, é claro. Se no processo estiver elucidada essa questão, ele perde a guarda do cão que maltratou, ou seja, não pode mais ter relação com aquele cão, não vai poder mais ter relação com nenhum dos cães e gatos daquele canil do Exército durante o tempo da pena privativa de liberdade a que ele for condenado, e os animais particulares dele também estarão sujeitos a essa privação da guarda, essa perda da guarda. Esta é a maneira de, com efetividade, garantir o direito ao meio ambiente equilibrado a que todos nós temos direito. Me permita duas observações aí, Rafael, até para a gente instigar mais o debate. Primeiro, o seguinte: quem pensa que esse crime não pode ocorrer num ambiente militar, recentemente houve a condenação de um soldado da aeronáutica que, no refeitório, um gatinho estava lá comendo a comida dele, ele chutou o gato e o gato morreu. E ele foi condenado pelo 32. Então, já tem condenação na Justiça Militar da União pelo maus tratos de gato. E vejam a complexidade dessa pena. Porque quem está nos assistindo aqui pode ter alguém aqui, Rafael, que seja da persecução penal pré-processual, alguém que faça o inquérito, alguém que faça, né, a investigação pré-processual na produção de elementos de informação. Seria interessante que no inquérito que apure esse fato, viesse lá se ele tem ou não animais domésticos em casa. Então, uma das diligências, uma das perguntas que o inquérito tem que trazer para o promotor, para o juiz, ele tem animal de estimação em casa, gato e cão, ou cão. E olha só, uma discussão também que eu acho interessante, né, é a seguinte: e se o gatinho, o cão, for da filha dele? Né? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Como é que a gente ajeita essa equação de ter que proibi-lo de ter o animal, mas o animal é de outra pessoa naquela casa onde ele convive? Então vejam as complicações que nós temos. Te devolvo aí, Rafael. Só soltei o foguete. Enquanto isso, Cícero, vamos cumprimentar aí Kaique, Carlos Henrique, passa a nos acompanhar também, colega do MP do Paraná, já foi promotor no Maranhão, está estudando aí, muito, ministrando aulas e dicas excelentes no Instagram para concurso. Kaique, muito bem-vindo. Kaique e eu fomos colegas do MP do Maranhão, em que já fomos promotores lá. Retornando para cá, Cícero, são os problemas da vida real, que não estão nos manuais e que devem ser resolvidos pelo direito. E aí, vai depender, é claro, eminentemente da comprovação
no processo a respeito daquele animal. Se aquele animal, de fato, tem um contato, o convívio com a filha do militar que é condenado e tem que perder a guarda do seu animal particular, vamos verificar se no processo está comprovado que aquele cachorro, de fato, é cuidado, criado, está sempre com a filha ou com ele. Porque se estiver com a filha, princípio da intranscendência das penas, a pena do militar não pode atingir a filha, e temos aqui a dignidade da pessoa humana que socorre a filha do militar, que tem direito a ter com o seu convívio este cão, cujo convívio não pode ser afastado, cancelado por uma condenação criminal do pai. Então, no caso concreto, vamos analisar como está comprovada essa questão da propriedade, entre aspas, do animal. Eu coloco entre aspas, Cícero, porque é feio hoje falar em propriedade do animal como se fosse um objeto e não um ser senciente. Isso deixamos para outra discussão, outro tempo, senão nós vamos longe aqui. Mas então temos exatamente essa forma, Cícero, de encarar essa proibição da guarda. Perfeito. Então, em resumo, perde a guarda dos animais atuais e fica impedido pelo prazo da pena privativa de liberdade de ter novos animais. No caso específico do militar que trabalha, no nosso exemplo, no canil, ele deve ser readequado, remanejado para outro setor que não tenha contato com os animais e a função de acautelar, de cuidar desses animais. Essa é a forma de executar, cumprir na prática esta pena a que sim os militares podem estar sujeitos. Que é um crime que esse pode acontecer. Antes de 2017, não poderia ser julgado, especialmente na Justiça Militar da União. De 2017 para cá, pode. E é factível. Não criticando as Forças Armadas aqui, é claro, no nosso papel, mas os exemplos são inúmeros. Este da primeira condenação a que tu te referiste, o tratador do cachorro que, para se vingar, pode maltratar aquele cachorro que o mordeu antes. E isso é do ser humano, qualquer um pode fazer. São exemplos factíveis que podem acontecer. Então, eu acho, Cícero, que este ponto está suficientemente claro a título de instigação, de exortação para que os nossos colegas, nossos ouvintes vão atrás. Parabenizar aqui, Cícero, são muitas pessoas. Dr. Drummond, aprovado no MP do Pará. Em breve será nosso colega aqui, MP brasileiro. Drummond, parabéns aí. E vamos lá, Cícero, para aproveitar o tempo aqui. A quarta. Deixa eu fazer o introito da quarta, né? Vá lá, porque essa é muito cara para nós. Essa é interessante, porque é o seguinte, a quarta reflexão que eu coloco para vocês diz respeito a um conflito aparente de normas, pode ser um conflito aparente de normas, entre o artigo 65 da LCA e o 264 do Código Penal Militar. Né? O que acontece? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que vai até o muro do quartel, lá onde, na querida Aracaju, onde o Rafael ele falou agora há pouco, e picha o muro do quartel, aquele muro branquinho e etc. Né? Há uma tendência à Justiça Militar da União a, pelo princípio da especialidade, levar esse crime para o 264 do Código Penal Militar, que é um dano, a partir do 259 do Código Penal Militar tem os crimes de dano, e que, inclusive, pode ser culposo o dano. Então, quando alguém perguntar em concurso, né, se existe dano culposo, geralmente a gente fala do crime ambiental, mas também tem o crime militar culposo de dano. O 266 do Código Penal Militar permite isso. Mas, voltando, só que a pena do 264 é altíssima, em comparação à pena do 65 da LCA. E aí eu fico me perguntando o seguinte, olha, se eu disser que o CPM, que fala em estabelecimento militar sendo danificado, é específico, também o é o 65 da Lei dos Crimes Ambientais, que fala na forma pela qual há o dano ao patrimônio, por exemplo, que é pela pichação ou conspurcação. Né? Então,
dessa forma, os dois são específicos. E aí, qual seria o critério para escolher um dos tipos? O STM tem centrado e ficado no 264. Só que eu tenho uma pena em abstrato muito alta para uma mesma conduta. Imaginem vocês o seguinte, qual é a diferença de um cidadão pichar o muro de um quartel do Exército e pichar o muro de uma base da Polícia Federal? A afronta, porque poderia se dizer, né, o Exército compõe aí o sistema de segurança pública numa GLO, tá, a Polícia Federal também. Só que na Polícia Federal vai ser 65 e no Exército vai ser o 264, numa desproporção. Então aí, Rafael, só para te passar a bola, eu tenho dito que a Lei 13.491, ela é importante também para manter a proporcionalidade e a isonomia. Como nesse caso, ela é importante para evitar uma resposta desproporcional, porque até 2017 eu não tinha onde enquadrar. Eu tinha que enquadrar no 264. Agora, depois de 2017, eu posso enquadrar no 65 da LCA, o que me traz uma proporção de resposta penal que já foi pensada pelo legislador na LCA e traz também a isonomia, de certa forma, né, nessa questão. Então, eu tenho comigo que o 65 deve prevalecer, mas não é o que tem prevalecido na jurisprudência, e aí eu passo a bola para ti, meu amigo. É contigo. Claro, vamos seguir, Cícero. E aqui eu comentava, meus caros, antes de começar essa live com o Cícero, que Cícero e eu tínhamos que divergir em algum aspecto, porque senão ia ser dois irmãos, jogo de compadre, né? Não, tem que ter alguma divergência. Neste ponto, Cícero e eu concordamos no resultado prático, embora eu tenha argumentos outros, que não os que o Cícero me pregou agora. Então, meus caros, e Cícero, para resolver esse conflito aparente, de fato que é um conflito aparente, eu não utilizaria a pena, porque a pena, para fins da solução do conflito aparente, eu não reputo, eu não dou essa relevância, esse valor. É claro que, na prática, se eu puder calibrar a resposta penal para alguma coisa mais razoável e proporcional, é melhor. Mas isso é um consectário, isso é bônus. Se acontecer, ótimo. Eu não utilizaria como critério principal o primeiro, esse critério para a solução. Enfim, eu sustento aqui, Cícero, que é o 65 da LCA, o crime de pichar pelo dolo do agente. E aqui eu vou cair de novo no princípio da especialidade. Para os nossos colegas aqui, amigos, acompanharem, estamos falando, Cícero e eu, de dois artigos. Do artigo 65 da LCA, que diz lá, pichar ou por outro meio conspurcar. Conspurcar é estragar. Pichar, edificação ou monumento urbano. Pena, 3 meses a 1 ano. Por outro lado, de hangar, depósito e afins, ou, inciso 2, em estabelecimento militar sob regime industrial. Então, percebam, nós temos na LCA o crime específico de pichar, e nós temos no Código Penal Militar, no artigo 264, o crime de praticar dano. Então, pergunta agora, meus caros, quando o sujeito danificar o muro daquele imóvel, ou ele quer estragar, avacalhar, conspurcar o muro. Humilde e modestamente, eu tenho a compreensão de que é quando é realmente de a pichação, para mim, é muito claro que é apenas pichar e não danificar. Eu fugiria do 264 do Código Penal Militar e ficaria com o artigo 65 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Agora, Cícero, vamos atentar para o seguinte. O artigo 65 da LCA prevê como crime apenas pichar edificação, construção, prédio, casa, ou um monumento urbano. Opa! O que isso significa? Esqueçamos o Código Penal Militar. Se o nosso réu picha
um sítio, uma fazenda na zona rural, ele comete esse crime do 65, da LCA? Não. Aí, Me permita um a exemplo, jurisprudência... Pois não. quartel em área rural, no teu querido Rio Grande do Sul, no nosso, porque eu também adoro o Rio Grande do Sul, lá perto de São Borja, tem um quartel que é a Coldelaria do Rincão, de onde saem todos os cavalos brasileiros de hipismo para o Exército Brasileiro. É um ambiente rural. E se pichar o muro da Coldelaria do Rincão, lá em São Borja, como é que fica, Rafael? Então, crime de pichação não vai ser, porque o nosso tipo, a previsão não está preenchida. Não foi pichado uma edificação monumento urbano. É outro tipo. C. E aqui que está a nossa sinuca de bico, Cícero. A jurisprudência e a doutrina, no âmbito do crime comum, diz que o sujeito que picha a fazenda ou sítio na área rural não comete crime de pichação, comete crime de dano do Código Penal Comum, cuja pena é baixíssima. Então, no tempo na área rural, o moro da organização militar, ele não comete, com certeza, o artigo 65 da LCA. E aí, ele comete crime de dano do 264? Aparentemente, sim, embora a pena seja muito mais alta. Então, aqui, e apenas para devagar, Cícero, por um exercício de proporcionalidade, nós podemos acabar justificando uma pena inferior à do 264, que é de 2 a 10 anos. Uma pena muito mais intensa, sim. É possível. Só que, Cícero, também neste ponto, vamos melhorar os exemplos, que é o seguinte. Quantas organizações militares são tombadas, objeto de algum tipo de proteção especial por ato administrativo? Interesse público, social, enfim. Histórico também. Várias. Me diz uma aí, Cícero. O Duque de Caxias. Forte Duque de Caxias. Não é tombado, não tem um ato especial de proteção lá? O prédio da Rota, em São Paulo, da Polícia Militar. Pronto. Outro prédio, objeto de proteção especial por ato administrativo. Por que eu estou insistindo nisso, Cícero? Porque eu estou indo para o artigo 62 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Percebam aqui. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Então, agora é protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial. E agora, ele vai cometer o artigo 65, pichar, ele comete o 62, que é destruir, inutilizar ou deteriorar, ou 264 do Código Penal Militar. Neste exemplo singelo que eu passei agora, eu sustento que é o artigo 62, porque na medida em que eu picho, eu não danifico nos termos do artigo 264 do Código Penal Militar. Eu não provoco dano. Mas eu deterioro. Então, aqui eu preencho as elementares do artigo 62 e consigo tipificar o crime desse sujeito que pichou uma organização militar protegida por lei, decisão administrativa, judicial ou administrativo, no artigo 15. De detalhes aqui, se isso é infindável. Nós poderíamos fazer uma live de horas só sobre isso. Outra, o sujeito que picha um bem móvel, uma viatura. E aí? No artigo 65 ele não cai, porque o artigo 65 da LCA diz que tem que pichar edificação ou monumento urbano. Bem móvel não entra aqui. Então, na parte do crime comum, o sujeito que picha um vagão de trem, ele não comete o artigo 265 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. A jurisprudência
jurisprudência e a doutrina ensinam que ele comete o crime de dano comum, lá do 163 do Código Penal comum. Então, a riqueza de situações aqui, Cícero, é infindável. E aqui fica de propósito, paramos aqui para instigar os colegas a estudarem, irem atrás e refletirem. Vamos quinta, Rafael? Vamos? Quinta e última. Eu concordo. Essa eu vou fazer para ti, aí, porque né, aqui tu é a autoridade do assunto. Não. Eu concordo com o 62 também, só para a gente fechar o comentário, tá? Acho que é perfeita a tua análise. Manda bala. Então, Cícero, a quinta pergunta que combinamos para expor aqui para os amigos é a seguinte. Cabe o acordo de não persecução penal em crime militar ambiental? De uma forma geral, cabe a NPP em crime militar? Meus caros, aqui a reflexão, eu só vou passar a bola para o professor Cícero, que escreve sobre isso e talvez provoque uma modificação do entendimento da jurisprudência muito bem-vinda e que valoriza o papel do Ministério Público. Primeiro, independentemente da teoria, por uma questão pragmática, se eu nego a possibilidade do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, para um crime cuja pena abstrata permite esse benefício, eu nego a capacidade do Ministério Público de resolver o conflito penal sem a necessidade de judicializar a questão. E a tônica do MPP é colocar nas mãos do Ministério Público a solução desse conflito sem judicialização. Então, um motivo pragmático para militarmos em favor do ANPP. Questão de política criminal, desafoga o Poder Judiciário, permite ao Ministério Público ser o protagonista que é em relação à ação penal pública e pode resolver o conflito penal e obter exatamente o mesmo resultado que uma sentença condenatória anos depois daria. O membro do Ministério Público obtém isso de início, no início da persecução penal. Então, o argumento aqui é pragmático, para que o nosso processo penal, que tem que realizar o direito material, se vire para permitir que isso aconteça. Então, nós temos que adaptar, por essa necessidade pragmática, o nosso processo penal para que o NPP não tenha restrição nos crimes militares, cujas penas abstratas permitam o benefício. Isso é certo. E a questão aqui é pragmática, eu reitero, e passo a palavra para o professor Cícero. O ANPP, meus caros, ele é previsto no artigo 28A do Código Penal, de processo penal, com a seguinte maneira. Ele é uma futurologia. Em que sentido? O legislador, quando pensou no ANPP, pensou o seguinte, olha, esse processo que começa aqui, termina 4, 5 anos, 10 anos depois, ele vai obter uma pena, ao final, que ela pode ser convertida de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. É muito provável que esse sujeito não fique preso, que ele cumpra outros tipos de pena. Já diante dessa probabilidade, o que eu faço? No início da persecução, se o nosso réu, autor do fato, preencher certas condições e o Ministério Público reputar que um acordo é suficiente para punir e prevenir novos crimes, ele oferece um acordo, contemplando condições. Se essas condições forem cumpridas, extingue-se a pena. E essas condições, em regra, são as que há que este réu na frente. Então, o Instituto é muito nobre e tem que ser empregado ao máximo em todas as áreas. E aqui, Cícero, eu que te pergunto, cabe a ANPP para crime militar no nosso contexto ambiental? A pergunta eu coloquei para a gente discutir. Já começa a me arrepender, né? Porque há muita polêmica nisso, né? Bom, primeiro que para o crime ambiental, o professor Rafael já disse, é cabível a ANPP preenchido os requisitos, né? São Paulo chegou até a discutir, né, Rafael, a respeito do cabimento ou não de ANPP para cães, mas São Paulo
acabou cedendo e entendendo, ao final, que caberia o ANPP também nesse caso. Né? Por que que São Paulo pode discutir isso? Porque, como o Rafael disse muito bem, o ANPP fortalece o Ministério Público. E aí eu vou parafrasear aqui o querido amigo Rodrigo Cabral, do MP do Paraná, nosso mestre, né, em ANPP, obra magnífica pela Juspodium também, que fala do ANPP. E ele fala que, na verdade, o ANPP é um instrumento de política criminal do MP. Então, o MP vai lançar sua política criminal. O que é que o MP quer reprimir? Não dá pena pela litigância de um processo instaurado. Ou o que ele quer abreviar e resolver já, por exemplo, com condições impostas, como a reparação do dano e outras condições que sejam adequadas ao caso concreto. Então, a gente pode ter a nossa política criminal, o que, obviamente, alguns juízes não concordam, alguns autores não concordam com política criminal do MP, mas eu concordo com o professor Rodrigo Cabral. Bom, o ANPP em crime militar é controverso. Por que é controverso? Porque o MPM, que atua na Justiça Militar da União, por seus membros, aqueles que compõem o serviço ativo, digamos assim, se reuniram em novembro de 2021 e no encontro do Colégio Procurador em crime militar. Por outro lado, o STM entende que não, até sumulou a matéria. E a matéria está sumulada na súmula 18 do STM. E nos estados, como é que a situação está? Geralmente, os estados que possuem TJM, Tribunal de Justiça Militar, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, são contra o ANPP. Nos demais estados em que a Justiça Militar é feita, na primeira instância, por uma auditoria, uma vara criminal, e a segunda instância é o TJ comum, caso do Paraná, caso de Santa Catarina, já é possível o ANPP. Aliás, aqui, aproveitando o nosso querido amigo René, o Rafael, um dos primeiros ANPPs em crime militar foi feito pelo Alain, irmão do René, lá no Mato Grosso. Ele foi um precursor do ANPP em crime militar. Então, o Alain do O Souza, irmão do nosso querido amigo René, todos palestrinos, palmeirenses, gente boa demais, né? Foi um precursor do ANPP. Tá? Então, isso é diluído. Como é que está o estágio atual? Nós estamos acordando, fazendo um acordo. Nós temos uma resolução do nosso Conselho que fala só em crimes militares de conceito estendido, ou seja, crimes militares extravagantes, que pega justamente o crime ambiental. Então, pela nossa resolução, o crime ambiental militar pode sim, ou o crime militar ambiental pode sim, ser objeto de ANPP. Só que hoje tem em curso no STM um IRDR. Na verdade, está em fase de admissibilidade o IRDR. Porque o que o STM quer é que os juízes de primeira instância estejam vinculados à posição do STM. Então, o futuro do ANPP na Justiça Militar da União é controverso também. A gente não sabe se o IRDR vai ser admitido e, se for admitido, se vai fixar a tese de não cabimento de ANPP na Justiça Militar da União ou de cabimento, como parece se encaminhar, para a ANPP só quando o autor for civil. Esse é o desenho que está se formando na Justiça Militar da União. Nos estados, como é que o MP se comporta? Em novembro do ano passado, houve uma reunião do GNC-CRIM em Florianópolis para rever alguns enunciados do pacote anticrime. Se vocês pegarem os enunciados originais do pacote anticrime do MP brasileiro, o GNC-CRIM é um órgão adstrito ao CNPG, então é muita sigla. O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais forma o CNPG, que tem órgãos que auxiliam esse conselho em alguns assuntos. O GNC-CRIM seria o órgão que emite ali enunciados em matéria criminal, processual penal, para que haja uma uniformidade no MP brasileiro. Quando saiu o pacote anticrime, houve os enunciados do GNC-CRIM e CNPG.
E não havia nada sobre crime militar. Pois bem, nessa reunião em novembro de 2022, foi lavrado um enunciado para crime militar e a NPP, que seria o enunciado, né, 29A. Ainda não está consolidado esse enunciado, né? Consolidado, que eu digo, nos enunciados gerais do GNC-Crime. E o enunciado diz: cabe à NPP em crime militar. Então, o MP brasileiro, pela voz do GNC-Crime, CNPG, entende, claro, entende o MP brasileiro como um norte. Cada membro, na sua independência funcional, pode divergir e não celebrar o NPP, desde que fundamente essa não celebração, como agora se enxerga no STF, por exemplo, essa visão. Então, essa é a temática. Para mim, particularmente, cabe à NPP em crime ambiental militar ou crime militar ambiental, como vocês queiram adjetivar. Então, eu dou o exemplo, nessa provocação de mudança da nossa resolução, de um dano a um quartel que é tombado, exatamente no exemplo do professor Rafael. Poxa, um dano culposo a esse quartel. Por que é que eu vou impedir de o autor do fato reparar o dano antes de uma ação penal e celebrar com ele uma NPP? É muito melhor para o patrimônio que aquilo seja restaurado, com o dinheiro lá de quem cometeu o dano. Então, acho que essa temática tem muito para a gente navegar, o professor Rafael, e está no começo da discussão. Se o IRDR vingar, nós vamos ao Supremo, nós vamos querer ir ao Supremo, de uma forma ou de outra. Ou a gente impetra habeas corpus no STM da não homologação, porque aí tem um outro problema, nós não temos recurso antidistrito no CPPM contra a não homologação de ANPP, porque o pacote anticrime alterou somente o CPP, né? Então nós teríamos que impetrar o habeas corpus, o STM vai negar, e aí recurso ao Supremo nesse habeas corpus. Ou então, pensar até no controle concentrado, né? na tese do IRDR, né? Indo ao Supremo para pacificar essa questão. Então, essa é toda a via sacra do ANPP no crime militar. Agora, fechando, para te devolver a palavra, né? E a gente partir para o encerramento também, né? Eu sou favorável, eu não era no começo ao ANPP, me rendi ao ANPP na atuação pragmática, vi que ele traz soluções, que ele fortalece o MP. Então, eu sou favorável ao ANPP em crime militar ambiental. E você, Rafael, é favorável? Cícero, 2 cumprimentos rápidos, te respondo e devolvo a palavra para tu falares da escola, da especialização e encerramos. Primeiro, os cumprimentos. Eu vi aqui que entraram na nossa live, colega minha, Luciana, promotora de justiça em Sergipe, tribuna do júri de excelente qualidade, primeira colocada do meu concurso, uma honra tê-la aqui, Lu. Entrou aqui também Espírito Santo, Rodrigo Monteiro, um baita promotor de justiça, doutor fora do Brasil pela Espanha, com pensamentos excelentes. Ele deixou o desafio aqui, eu vi, Monteiro, e fica para uma outra live, que eu te instigo a fazer. Cabe a NPP para tráfico privilegiado partidário, sou fã do ANPP, inclusive para crime militar. De qualquer natureza, extravagante ou crime militar propriamente dito, realmente. Para mim, o ANPP não ofende a hierarquia e a disciplina íncitas à ordem administrativa militar. Demorada de um processo. Então, eu só enxergo benefícios no ANPP. O ANPP otimiza o funcionamento do Poder Judiciário também, e o ANPP não é um simples acordinho, passar a mão na cabeça do réu para ele pagar uma cesta básica e deixar por isso mesmo. Não. O ANPP passa pelo crivo do
poder do Ministério Público de oferecer ou não o benefício com condições muito adequadas, que realmente sejam suficientes para punir e prevenir, com condições que equivalham à pena que, ao final, seria aplicada ao nosso réu. Nessa perspectiva, Cícero, que eu sou partidário, sim, do MPP, e reitero aquele raciocínio, o processo que se vire para cumprir o direito material. O direito material que é a pacificação, que é a solução. Se eu posso obter essa solução no início do processo, com um acordo com condições que equivalem a uma condenação no final, é claro que eu vou lançar a mão disso. Nós sabemos. Então, com essas palavras, professor Cícero, que eu agradeço enormemente o convite por participar aqui desse diálogo. Acredito que o primeiro da série que serão realizados, o que para mim é motivo de muita honra, muito orgulho, e passo para ti, Cícero, a propaganda aí da escola, do curso, a hora do merchan, da propaganda que tem que ser feita merecidamente. Vamos chamar o merchan, então. Bom, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, né? Aqui o professor Rafael Kurkowski, né, é papa no assunto. O livro dele é fundamental, né, foi a base, né, e me permitam rapidamente dizer como é que eu contato com o professor Rafael. Eu tinha lido o livro dele, né, a parte do livro coordenada pelo René, pelo Rogério Sanches, enfim, eu tinha lido a parte do livro sobre crimes ambientais e para fazer os crimes militares ambientais extravagantes. Então foi a base que eu usei do professor Rafael. E aí, com a indução do MP, pelo CNMP, pela corregedoria, encontramos no aeroporto. E alguém me falou, isso aqui é o Rafael Kurkowski, e aí eu conheci o autor daquela obra, né, maravilhosa que eu tinha consultado há pouco tempo. Me apresentei a ele, falei, olha, parabéns, eu uso muito o seu livro. E nesse contato a gente começou a falar de crime militar ambiental, né? Foi lá atrás que a gente começou a falar disso. Então a honra foi toda nossa, viu, professor Rafael Kurkowski, uma sumidade aí no assunto, neste e em outros assuntos, Tribunal do Júri, por exemplo, também, né? Tem livros sobre o Tribunal do Júri, mas nesse caso especificamente sobre os crimes ambientais, que é uma referência para mim. Então o livro dele, do professor Regis Prado, foram os livros de cabeceira para os crimes ambientais. E falando da nossa pós, antes da gente se despedir de vez, né? Ela é uma pós que congraça o direito militar, mas também segurança pública, né? Então, a doutrina de polícia ostensiva e segurança pública também é prestigiada na nossa pós. Os professores são de alto nível, como o professor Rafael Kurkowski, né? E vale a pena você conferir lá o nosso programa e as inscrições estão abertas. Para a gente finalizar, então, meu amigo Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez, muito, enormemente, ter aceitado o convite, estar aqui conosco, e a toda essa nossa audiência, essa nossa assistência qualificada, né? Então, nós temos aí o querido amigo, né, ícone, Suxberger, não menos importante, ícone também René, né? Enfim, todos os seus colegas de MP de Sergipe, que você citou, doutor Monteiro, doutora Luciana, também certamente brilhantes aí nas suas atuações. Agradeço a todos e a todas pela paciência e por acompanhar a nossa live, com as dificuldades aqui da conexão, mas saiu, e para mim foi uma honra muito grande estar aqui com meu amigo e professor Rafael Kurkowski. Rafael, eu vou te passar só para a despedida final, e forte abraço e mais uma vez muito obrigado, meu amigo. Ok, pessoal, espero que tenham aproveitado, que tenham curtido. O nosso objetivo aqui foi instigá-los ao estudo, à curiosidade sobre o direito penal militar, com esse plus do direito ambiental. Então, se o objetivo foi cumprido, avante, ótimos estudos. Cícero, uma satisfação, conta sempre comigo. Um orgulho estar aqui ao teu lado neste programa. Um abraço para todos, então. Falou, avante. Até mais, gente. Um abraço.